Pessoal, aberturas em vigas. Vocês sabem quais são os critérios normativos em relação a isso? A gente vai comentar rapidinho sobre isso. Então temos aqui o item da norma da NBR 6118/2014 que fala exatamente sobre esse critério, sobre as aberturas em vigas. As aberturas elas têm que ser verificadas, então a gente tem que fazer uma abertura grande lá para passar uma canalização, né? Passar uma eletrocalha ou passar um cano de esgoto, alguma coisa assim, 2 canos um do lado do outro. A gente tem que verificar essas aberturas. Mas a NBR 6118, ela prevê alguns critérios para que essa abertura possa ser dispensada à verificação, caso respeite vários critérios simultaneamente. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. Devem ser respeitadas simultaneamente para a dispensa da verificação, então podemos dispensar a verificação dessa abertura se respeitar simultaneamente esses 4 critérios. Quais são os critérios? Os furos devem estar em zona de tração, então aquele concreto que a gente vai tirar não vai fazer falta, porque o furo está em zona de tração. E deve estar a uma distância da face do apoio de no mínimo 2H, onde H é a altura da viga. Então a viga é de 50 centímetros de altura, a face do furo tem que estar pelo menos a 1 metro da face do apoio. Então a gente tem uma distância aí de no mínimo 1 metro para poder posicionar esse furo, então evitar aqueles esforços cortantes elevados próximos ao apoio. A dimensão do furo é no máximo 12 centímetros ou H/3. Como é que isso funciona? Tem uma viga de 60 centímetros de altura. 60 sobre 3, 20. Daí a gente olha esses dois. Entre 20 e 12, a gente usa o menor, 12 centímetros. Então o furo pode ter no máximo 12 centímetros. A viga tem 30 centímetros de altura. 30 dividido por 3, 10. Entre 10 e 12 centímetros, o menor deles é 10. Então o furo pode ter no máximo 10 centímetros de diâmetro. Então essa que é a ideia da dimensão máxima do furo, para não necessitar essa verificação. A distância entre a face dos furos de um mesmo tramo de no mínimo 2H. Precisamos de mais de um furo de 12 centímetros. Então a distância entre os furos, assim como o furo tem que estar distante do pilar 2H, a distância entre os furos também tem que ser 2H. E precisa de cobrimento suficiente das armaduras e não seccionamento das armaduras. Então se a gente respeita tudo isso aqui, teoricamente a gente pode fazer uma abertura que a NBR 6118, assim, na fase de projeto não foi compatibilizada, a obra está lá sendo executada, o pessoal viu na concretagem que vai precisar de uma abertura para passar um cano de esgoto. Então se respeitar tudo isso aqui, eles podem prever uma esperinha ali para deixar aquela abertura e fazer a abertura sem a verificação. Então essa que é a ideia. A NBR permite a dispensa da verificação se respeitar esses 4 critérios. Visando isso, por exemplo, nos meus projetos eu coloco um detalhe que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é um detalhe genérico para furos em vigas. Caso percebam que lá na obra precisa de um furo que não foi previsto, ar-condicionado, passar água fria, esgoto, seja o que for. Então, se eles respeitarem esse detalhe, eles podem fazer o furo. E esse detalhe é com base na norma. Então, estão aqui os critérios da norma. Para a execução de furos atravessando a largura das vigas, devem ser respeitadas simultaneamente para a dispensa de reforços as seguintes condições. Os 4 itens que a gente comentou antes. Furo em zona de tração, a uma distância do apoio de 2H, onde H é a altura da viga. Dimensão do furo de no máximo 12 centímetros ou H/3. Distância entre a face dos furos de 2H. E cobrimento suficiente e não seccionamento das armaduras. Em qualquer caso, cobrimento das armaduras deverão ser respeitados e, algum caso específico, consultar o projetista. Então, com esse detalhe aqui, que vai nos meus projetos, o pessoal esqueceu de compatibilizar alguma coisa, viu na hora que precisa passar a infra do ar-condicionado e precisa de um furo para passar aquela infra. Então, eles olham esse detalhezinho, respeitam todas essas situações, afasta o furo do apoio, faz um diâmetro menor de acordo com a altura da viga. Respeitando tudo isso, não seccionando a armadura, estando em posição de tração, pode fazer o furo que a norma permite essa condição. Então fica a dica para vocês desse caso. Caso respeite todos esses itens, pode-se fazer uma abertura na obra. Importante lembrar, não seccionamento das armaduras. Nenhum estribinho pode ser cortado, não pode ser nenhuma armadura seccionada. Beleza?